Olá, prezados alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Hugo Zanetti, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós iremos abordar um tema extremamente importante e relevante para a nossa disciplina, que basicamente é a introdução à anatomia humana. Então, nosso objetivo hoje aqui é descrever as principais características desse conteúdo, bem como descrever a anatomia de uma forma geral. E posteriormente nós vamos desvendando os sistemas que compõem o nosso corpo humano. Bom, o que nós temos que compreender é que o nosso corpo humano ele tem um nível, é dividido em vários níveis. Nós temos que entender que o nosso corpo ele é composto basicamente de átomos, que são as menores moléculas que nós temos no nosso organismo. Esses átomos, eles vão se conectar e vão formar as moléculas. Por exemplo, a molécula de água. A molécula de água é H2O, ou seja, duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio. No nosso caso, essas moléculas vão estar presentes dentro da nossa querida célula. O que eu quero dizer com isso? Que à medida que essas moléculas elas vão se agrupando, elas vão formando as nossas células. À medida que essas células elas vão se agrupando também de forma especializada, vão formando os nossos tecidos. Ou seja, os tecidos que nós temos no nosso corpo, nada mais, nada menos, são do que grupamentos de células especializadas. Esses tecidos, por sua vez, vão se juntando e vão formar os órgãos, certo? Esses órgãos, obviamente, com características semelhantes, vão formar os sistemas. Então, por exemplo, o sistema circulatório, sistema respiratório, digestório, etc. E, obviamente, esses órgãos vão formar o que nós chamamos de organismos. No caso aqui, nós vamos falar, obviamente, do organismo humano propriamente dito. Então, e a partir, obviamente, desse organismo, nós vamos ter as populações, não a população humana, e aí a gente pode extrapolar isso com o animal, etc. E também, a partir disso, forma-se o ecossistema de diferentes espécies, que forma a biosfera. O que eu quero dizer? Que a anatomia, basicamente, ela é uma ciência que vai descrever praticamente todas essas partes do organismo humano. Então, observem aqui um exemplo bem clássico que nós temos. Então, esses átomos eles vão se combinar para formar as moléculas. Essas moléculas, por si, vão se organizando para formar a célula. Essa célula, por sua vez, vai se agrupando para formar o tecido. Esse tecido, por sua vez, forma o órgão e o órgão, por sua vez, forma parte de um sistema. Nem sempre um órgão é exclusivo de apenas um sistema, ele pode compartilhar dois ou mais sistemas. E olha que interessante, o nosso corpo a nível atômico, nós somos compostos basicamente de hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio. E uma pequena parte de outros elementos, como, por exemplo, o cálcio, o fósforo, o potássio, o sódio, enxofre, cloro, magnésio, ferro, e outros elementos. Tudo isso de forma muito ajustada no nosso corpo. E quando nós pensamos em nível molecular, nós somos compostos basicamente de 67% de água, 20% de proteínas, 10% de lipídios e 3% de carboidrato. Veja tanto que a anatomia é importante para descrever essas condições. E óbvio, o nosso corpo humano ele é dividido em vários sistemas. E a anatomia por si só tem a função de descrever esses sistemas. Então, por exemplo, nós temos o sistema tegumentar, que basicamente dá suporte externo e proteção ao nosso corpo, basicamente está relacionado com a nossa pele. Nós temos o sistema esquelético, que é composto basicamente de ossos e articulações, vai dar suporte e estrutura flexível para os movimentos do corpo humano.
Nós temos o sistema muscular, que vai dar movimento. Nós temos o sistema linfático, que tem ação principalmente imunológica, está relacionado com a nossa imunidade. Temos o sistema endócrino, que vai fazer a secreção de hormônios que vão desempenhar funções específicas nas nossas células. Nós temos o sistema urinário, que basicamente faz a filtragem do plasma para a formação da urina e excreção de substâncias ou resíduos presentes no nosso corpo que devem ser eliminados. Nós temos o sistema respiratório, que basicamente é o meio de troca gasosa entre o meio externo e o meio interno, principalmente relacionado com o oxigênio e o dióxido de carbono. O nosso sistema nervoso, que vai fazer o controle de toda a ação voluntária e involuntária. O sistema circulatório, que vai fazer a propulsão do sangue e transporte de substâncias por meio do sangue até as células que precisam. O sistema digestório, que por sua vez tem a função principal de absorção de nutrientes que são necessários para a nossa vida. E por fim, o sistema reprodutor, que tem a função basicamente de reprodução da espécie humana. No caso da mulher, relacionado ovários, útero e vagina, e no homem, basicamente, escroto ou bolsa escrotal e pênis. Então, basicamente, nós temos todos esses sistemas e todos eles a anatomia consegue descrever. No entanto, para que nós possamos descrever o órgão, o sistema, é necessário ter um padrão. E esse padrão, ele é conseguido, ele é descrito por uma posição universal. Ou seja, todas as pessoas que querem descrever determinado órgão, determinado sistema, tem que estar relacionado a uma posição universal, que nós chamamos de posição anatômica. A posição anatômica é essa que vocês estão vendo aqui na figura. Ou seja, a pessoa elas tem que estar em pé, com o olhar voltado para frente, ou seja, para o horizonte, com os membros inferiores aproximados e a planta dos pés totalmente encostadas no chão. E os membros superiores estendidos ao longo do tronco e as palmas das mãos voltadas para frente. A partir dessa posição anatômica, nós conseguimos descrever basicamente todos os sistemas. E claramente, o nosso corpo apresenta alguns planos de delimitação. Imagina, pessoal, que eu tenho um corpo aqui no meio dessa caixa. Então, eu vou ter algumas delimitações na parte da frente, que a gente chama de delimitação anterior ou ventral, que está relacionada à parte da frente do meu corpo. A delimitação dorsal, que é a parte de trás, basicamente a parte posterior. De cada lado, ou seja, eu vou ter uma delimitação do lado direito e do lado esquerdo. E claramente, eu vou ter uma delimitação superior e uma delimitação inferior. Isso vai limitar o meu corpo na minha descrição. E a partir dessas delimitações, eu consigo criar planos para descrever. O que são planos? Basicamente, são cortes em que eu posso verificar determinado órgão, determinada estrutura. Basicamente, eu vou ter 3 planos para descrição. São eles: o plano sagital mediano, observe que esse aqui, que vocês estão vendo do lado de cá. Eu vou ter o plano frontal, que é esse plano aqui, e o plano transverso. Então, basicamente, eu posso criar esses cortes
para que eu possa estudar algumas estruturas. Vamos falar de cada um deles. Observe o plano sagital mediano. Basicamente, esse plano vai ter um corte ao longo do eixo longitudinal do corpo e vai dividir o corpo em lado direito e lado esquerdo. Então, observe, peguei o encéfalo e fiz um corte no plano sagital mediano. Ou seja, eu peguei essa estrutura e dividi ela no meio certinho. Consequentemente, eu vou ter o hemisfério esquerdo, que é esse aqui, e o hemisfério direito. E olha que interessante, nós temos também a presença dos eixos. Basicamente, o que são esses eixos? É quando vocês pegam as delimitações e trazem para um plano no meio certinho também. Então, esse eixo é chamado de eixo lateral, ou seja, vai unir centralmente os planos laterais. Isso é importante, a maioria das estruturas que nós estudamos estão cortadas ou estão no plano sagital mediano. Eu vou ter um plano frontal. Esse plano frontal, basicamente, também é paralelo ao eixo longitudinal do corpo e vai dividir o corpo na parte da frente, ou seja, na parte anterior, e na parte posterior. Observe que então nós estamos cortando aqui bem no meio. E novamente, com a mesma estrutura, ou seja, com o encéfalo, eu fiz um corte no plano frontal. A partir disso, eu vou ter um corte anterior e uma parte posterior, ou seja, estou vendo a estrutura de frente. E observe, quando eu pego o eixo anterior e posterior e junto eles, eu vou ter o eixo antero-posterior. Observem aqui também que nós vamos ter esse corte frontal, ou também chamado de coronal. E por fim, e não menos importante, eu vou ter o plano transverso. Observe, peguei a mesma estrutura, o encéfalo, e fiz um corte no plano transverso. A partir de agora eu vou ter uma parte superior e uma parte inferior. Ou seja, ele vai formar um ângulo reto com o eixo longitudinal da parte do corpo que está sendo estudado, ou seja, eu realmente faço um corte transversal. E o eixo presente dentro dele é o eixo transversal. Muito importante agora, nós temos alguns termos anatômicos que vão indicar posição, direção e situação. Então, quando vocês pegarem os livros de anatomia, vocês vão verificar que vão ter termos que vão indicar a localização exata daquele órgão, daquele sistema. A primeira que nós temos é a chamada anterior ou ventral e posterior ou dorsal. O que eu quero dizer? Que o termo anterior ou ventral quer dizer que está à frente de determinada estrutura anatômica. E posterior está localizada na parte de trás ou de trás de determinada estrutura. Vamos lembrar, para que eu possa utilizar esses termos, eu tenho que ter uma outra referência. Vamos dar um exemplo. O coração. O coração, ele está localizado posteriormente ao osso externo. Observe aqui, então, eu tenho o externo e eu tenho o coração. O coração está localizado atrás do externo, ou seja, ele está posteriormente ao externo. No entanto, esse mesmo coração, ele está anterior ao esôfago, ou seja, ele está na frente do esôfago. Então, verifiquem que para utilizar esses termos, eu tenho que ter referências. O mesmo vale para cranial ou superior, que indica que uma estrutura está acima, e caudal ou inferior, indicando que uma estrutura está abaixo.
Então, mesma forma que o coração. O coração, ele está localizado superior ao diafragma. Olha o músculo diafragma aqui e o coração está aqui, ou seja, ele está acima. No entanto, por exemplo, eu posso falar que o meu coração, ele é inferior aos vasos da base, que são esses vasos que saem desse coração. Novamente, mostrando a necessidade de ter referência em relação à descrição. Nós vamos ter o termo lateral e medial, isso é importante porque toda a estrutura que está mais próxima à linha sagital mediana, que vai dividir o corpo no meio, toda a estrutura que está mais próxima dessa linha é chamada de medial. Enquanto que a estrutura que está localizada mais afastado dessa linha é chamado de lateral. Um exemplo que eu dou para vocês aqui são os ligamentos colaterais. Então, observem aqui que eu tenho o ligamento colateral medial do joelho, ou seja, porque esse ligamento está localizado mais na linha mediana, e eu tenho o ligamento colateral lateral, que está mais afastado dessa estrutura. Eu vou ter outras denominações chamadas de proximal, médio e distal. Isso está relacionado principalmente com a raiz do membro. Quanto mais distante está a estrutura da raiz do membro, ela vai ser chamada de distal. Quanto mais próximo ela estiver da raiz do membro, vai ser proximal. E entre o proximal e o distal, eu vou ter o médio. A situação clássica é das falanges, que são os nossos dedos. Nós temos a falange proximal, média e distal. Ou seja, a falange proximal está mais próxima do nosso membro, da raiz do membro. A falange média está entre a proximal e a distal. E a mais distante é a distal. Então, esses termos são utilizados principalmente para descrever a proximidade da raiz do membro. Isso vale tanto para membros inferiores quanto superiores. Nós temos os termos superficial, que indicam que uma estrutura está mais na superfície, mais próximo da pele, enquanto que profundo indica que ele está mais abaixo, está numa camada mais profunda em relação à pele. E o mesmo vale para as condições de interno, quer dizer que uma estrutura está mais interna, e externo, que indica que uma estrutura está mais externa. Para vocês observarem aqui, então, eu tenho um corte transversal, certo? Um corte do plano transverso aqui, da região torácica. Observe que eu tenho uma linha, essa linha vai ser a linha sagital mediana, que divide o lado direito e esquerdo. A partir dela eu tenho a estrutura B, C e D. Observe que a estrutura B ela está mais próxima da linha sagital mediana, então ela é medial. Eu tenho uma estrutura D, que está localizado mais afastado dessa linha sagital mediana, então eu chamo de lateral. E entre uma estrutura medial e uma lateral, eu vou ter uma intermédia. Exemplo clássico aqui é o nosso músculo quadríceps. O quadríceps vai ter vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio. Observem aqui nas letras, eu tenho uma estrutura E, F e G. Observe que a G ela está localizada mais na parte da frente, então ela é ventral ou anterior. Eu tenho a estrutura E, que está localizada mais na parte de trás, então ela é dorsal. E entre dorsal e ventral eu tenho uma estrutura média. E observem aqui as camadas, né? Então eu tenho uma camada mais externa em 3, que é chamada de camada externa.
Eu tenho uma camada mais interna, que é chamada de camada interna, e entre a camada interna e externa, eu vou ter a camada média. O nosso corpo é dividido em algumas regiões, isso é importante nós sabermos, que é a cabeça. A cabeça por si só ela é dividida em crânio e face. Vamos lembrar que a face é a parte anterior e o crânio é todo o arcabouço em que nós temos na nossa cabeça. Nós temos o pescoço. O pescoço basicamente é uma região de conexão entre a cabeça e o tronco. Normalmente é designada como região cervical. Eu tenho o tronco propriamente dito, que ele é dividido em 3 grandes partes: a parte torácica, a parte abdominal e a parte pélvica, ou seja, tórax, abdômen e pelve. Essas 3 estruturas formam o tronco. E eu vou ter basicamente os membros. Eu tenho os membros superiores, que eu tenho a raiz, que é o ombro, basicamente. E eu tenho as partes livres, que é braço, antebraço e a mão. Eu tenho os membros inferiores, o quadril, propriamente dito. Eu tenho a coxa, a perna e o pé. Isso tudo forma as regiões do meu corpo: cabeça, pescoço, tronco e membros. Além disso, na região abdominal, eu consigo dividi-la basicamente em 9 regiões. Eu vou ter a região umbilical, que realmente fica o umbigo. Superiormente à região umbilical, eu vou ter a região epigástrica. E lateralmente à região epigástrica, eu vou ter o hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo. Abaixo da região umbilical, ou seja, inferiormente à região umbilical, eu vou ter a região hipogástrica. A região hipogástrica, lateralmente a elas, eu vou ter a região inguinal direita e inguinal esquerda. E lateralmente à região umbilical, eu vou ter região lateral esquerda e lateral direita. Essas 9 regiões formam a região abdominal. E além disso, eu posso dividi-la também em 4 partes, 4 quadrantes. Quadrante superior direito, inferior direito, superior esquerdo, inferior esquerdo. E o períneo? O períneo é basicamente a parte inferior. Esse períneo basicamente é dividido em 2 trígonos. O trígono anal, onde que eu vou ter o ânus propriamente dito, e o trígono urogenital, onde está localizado principalmente os órgãos reprodutores. E por fim, não menos importante, o meu corpo ele apresenta cavidades. Basicamente são buracos. Obviamente, essas cavidades são preenchidas por órgãos. Observe que eu vou ter a cavidade posterior. Essa cavidade posterior ela é dividida em cavidade do crânio, que é formada por ossos do crânio e, obviamente, contém o encéfalo. Observem aqui. E eu vou ter claramente o canal vertebral, que é formado pela coluna e contém a medula, que é o início dos nervos espinhais. Tudo isso aqui é cavidade posterior, ou seja, de trás. E aqui eu tenho a cavidade anterior. A cavidade anterior ela é dividida basicamente em 2. A cavidade torácica. Nessa cavidade torácica, nós vamos ter as cavidades pleural, pericárdia e o mediastino, que normalmente vão estar localizados os pulmões e o coração. Dentro da cavidade torácica, eu tenho a cavidade pleural, cavidade que envolve o pulmão. A cavidade do pericárdio, que vai envolver o coração. E o mediastino, que basicamente é o local onde é uma região entre os 2 pulmões. E por fim, nós temos a cavidade abdominopélvica, que é dividida em cavidade abdominal e cavidade pélvica. Observe, a cavidade abdominal basicamente vai estar todos os órgãos relacionados ao nosso sistema digestório, as nossas vísceras. Então, estômago, baço, fígado,
vesícula biliar, intestino delgado, intestino grosso, túnica serosa da cavidade abdominal, que é o nosso peritônio, ou seja, nós vamos ter uma camada que vai recobrir essa cavidade abdominal. E a cavidade pélvica, que basicamente vai ter a bexiga urinária, parte do intestino grosso e os órgãos internos do sistema genital ou do sistema reprodutivo. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.